nossa oração, né, para Maria, 6 horas. Vamos lá, vou começar. Boa tarde, pessoal. Desculpa porque eu já falei com vocês lá em cima, né, acabei me dando boa tarde. Vamos começar o preparo. Meditações diárias pelo Espírito André Luiz. A Simone, quando me entregou esse livro, falou assim: Karina, hoje você pode abrir qualquer página e o que cair foi. E caiu justamente na introdução do capítulo, que fala assim: seja a caridade da tolerância, o seu trabalho seguirá repleto de entraves. Pense nisso. Se você considerasse as provações e as desvantagens do ofensor, se experimentasse na própria pele o processo obsessivo do companheiro caído em tentação, se você carregasse a sombra da ignorância, tanto quanto aquele que erra, se você sofresse a dificuldade do amigo que não pode atender os seus desejos, se estivesse doente, qual pessoa que procura ser agradável sem segui-lo? Se você fosse uma das criaturas cuja segurança depende do seu bom humor, se conhecesse todas as necessidades de quem precisa da sua cooperação, se percebesse em si mesmo o esgotamento daquele que te serviu até o extremo cansaço e agora nem parece ser útil, se meditasse nas consequências da sua irritação e da sua cólera, se você refletisse na caridade da paz e da alegria em favor dos outros, que lhe capitalizará cada vez mais a própria felicidade, certamente que você nunca perderia a paciência e saberia trazer no coração e nos lábios a boa palavra e sorriso fraterno com bênçãos incessantes de Deus. Eu li várias vezes a passagem, né, principalmente porque ele dá vários exemplos aqui no início da gente se colocar no lugar do outro. Querendo ou não, a gente sempre, quando a gente se faz de vítima, a gente, né, queria um abraço, fulano me deu, sempre ajudei ele, a pessoa falou brava comigo, mas quantas vezes a gente faz isso? E o quanto a gente não pensa no que a pessoa recebeu, como a pessoa sentiu. Então, quando ele fala da caridade, da tolerância, eu acho que é muito disso, né? A nossa doutrina fala muito do amor e da caridade, que a gente tem que trabalhar isso, trazer isso com a gente, mas que a gente tenha tolerância também, sabedoria para entender o próximo e ver muitas coisas na gente, como a gente está lidando com isso. Então fica a reflexão. Eu não sei quem vai fazer a frase inicial, desculpa, eu não lembro quem é. Vocês sabem? Não, é Marcos? Marcos. Desculpa. Eu te uni agora. Tudo bem. Vamos lá, gente. Pedir para todo mundo se concentrar aqui depois desse preparo tão rico aí com reflexão. Pai de infinita bondade, espíritos amigos, tua espiritualidade aqui presente, que o encontro de hoje seja repleto de amor. Esse amor de Maria, esse amor que tanto cuida, que tanto ajuda, que possamos estar com nossos corações abertos, sintonizados com as energias que aqui estão presentes, que cada um de nós possa ouvir nossa querida amiga Serrana com o desejo de entender um pouquinho mais, de refletir um pouquinho mais, de buscar não ser igual a Maria, ainda tão distante da nossa realidade, mas seguir os princípios, seguir os ensinamentos dessa irmã que tanto espalha amor em tantos planos, em tantas energias. Que possamos hoje ter um encontro que promova em cada um de nós a vontade de melhorar, a vontade de ajudar, a vontade de servir e de ser caridoso com aqueles que necessitam, sejam eles próximos, não próximos,
queridos, não tão queridos. Que o amor se faça presente e que o encontro de hoje seja repleto de luz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Já é boa noite, né? Sim. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus, né, esteja com todos nós. Você já sabe, quando ela for fazer prece, quem quiser fazer prece é só fazer assim. Ela faz assim, é você. E que o estudo de hoje seja um estudo alegre, né? Porque Jesus era alegre. Falar de Maria, então, é uma coisa muito boa, que é a nossa mãe. Foi o veículo que trouxe Jesus para todos nós, né? E que os desencarnados aqui presentes também aproveitem bastante desses estudos. Então, Maria de Nazaré é um espírito que, por mais, além de ter muito pouca coisa, né, que a gente possa pesquisar, que ela realmente se diminuiu para que o filho pudesse aparecer, então ninguém fez grandes relatos a respeito dela, mas ela, só por ter sido mãe de Jesus, ela já é um espírito de altíssima envergadura. E que, por mais que eu fale aqui, não vai representar nem um dedinho do que realmente esse espírito é, né? Que só um espírito ter as mesmas vibrações de Jesus para poder tê-lo, então aí a gente vê que o patamar é muito alto, né? E a gente vê quanto mais é menos, né? Então ela passou pela existência, e também era um período que as mulheres não eram nada valorizadas, né? Ainda mais no momento que tinha que deixar aquele espírito entregue ao Pai, né? Porque não adiantava. Então, vamos começar o estudo de hoje, que a gente abra bastante as nossas percepções. Espero que eu seja bastante intuída para que eu possa passar com alegria e de uma forma correta o estudo da noite de hoje. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que foi feito 2 reuniões no plano espiritual para escolher, para ver tudo que estava acontecendo aqui no planeta, que esse planeta já é confuso, não é de hoje não, já é de hoje. Esse planeta dá trabalho a Jesus e a todos os espíritos crísticos, né? Porque para tu ver, de terem feito 2 reuniões, né? Na primeira reunião, o Senhor veio, né? Do nosso Pai. E aí viu que está feia a coisa aqui embaixo, ele volta e faz uma outra reunião, que nessa segunda reunião ele decide que viria um espírito crístico e a pessoa que entraria nesse espírito crístico seria a mãe dele, né? E aí tudo foi muito bem planejado, porque na lei de Deus não tem acaso, não tem sem querer, não tem de repente, é tudo minuciosamente planejado. E como não poderia ser, aí teve todas as atribuições do que esse espírito, que seria a mãe de Jesus, precisaria ter. Tinha que ter fluido cósmico da parte da pureza. Tinha que doar fluidos de acordo com fluidos de Jesus. Aí você vê, para você doar esse fluido, você tem que tê-lo, né? Tinha que doar fluido crístico. Não podia captar fluido material, nem fluido contrário ao amor. E ainda tinha que ser um espírito altamente espiritualizado. E o espírito de Maria foi eleito, e no livro, né, que é Maria de Nazaré, ela relata, enquanto ela não era o espírito que seria Maria, ela relata que foi divulgado para todos que seria uma pessoa escolhida para trazer Jesus à Terra, né? O espírito que veio. E todas elas ficaram muito ansiosas. E quando ela disse que ela estava ansiosa, eu já fiquei super à vontade para ficar ansiosa. Porque se Maria ficou ansiosa para querer saber quem seria e quando foi ela, foi uma alegria muito grande, gente, todos nós podemos ser ansiosos, concorda? Que aí relata como nós somos, né? Aqui e lá em cima. E Maria veio de uma ordem chamada Sírio, altamente adiantado, e tinha todas as características para ser a mãe de Jesus. E aí começa então os preparativos para a descida de Maria, né? Porque não vai ser mãe de Maria, está no dedo, veio, e assim não, porque nada se derroga às leis de Deus. Então ela precisou, na sua ascensão, ela precisou vir
de esfera a esfera, olha que a esfera dela era altíssima, e aqui não dá o período que demorou, porque no Chico Xavier para Jesus foi 4.000 anos, né, para ele chegar. Ela não conseguia encontrar em lugar nenhum que dissesse quanto tempo que ela veio, e quando ela veio, ela não veio sozinha. E cada estágio que ela desceu, ela organizou e aprimorou todas as almas pertencentes àquela esfera. Fique à vontade. E é claro que na esfera que estava perto dela, foi uma esfera fácil, né? Mas na medida que ela ia descendo, as esferas iam ficar cada vez bem piores. E como ela não veio sozinha, ela veio com espíritos nobres do seu reino, né? Para acompanhá-la nessa descida triunfal. Aí você vê que os nossos trabalhos não são sozinhos, né? A gente tem uma mania de dourar a pílula em relação ao plano espiritual, dizendo que tudo pode, né? Um espírito que tinha os fluidos que poderia doar para Jesus precisava de um grupo de espíritos para ajudá-la nessa descida. E veio ela, acho que vou ter que botar esse óculos, gente. Estou tentando ler, mas está dando, nossa, como é. Ficou ótimo. Agora eu posso ler. Ela veio se adensando, de esfera em esfera, não melhorou para vocês? Né? E aí foi decidido que no mundo espiritual, que todo espírito, que o espírito, quando eu falar que o espírito de Maria, porque eu não quero dar nenhum outro nome a ela para não ficar fazendo confusão, mas nós ainda estamos na esfera espiritual. Então o espírito que seria Maria, deveria nascer na Palestina, onde milhares de seres espiritualizados já estavam lá esperando ela já na missão de já limpar toda aquela área em que ela viria a nascer. E veio com um cortejo de almas muito mais iluminadas, que foi o que ela trouxe com ela. Porque se ela era um espírito daquela envergadura, os espíritos que constavam lá eram espíritos igualmente, quanto o perfil que ela tinha. Mas Maria, aí ela veio adensando com esse grupo de espíritos que ela trouxe, com mais os espíritos que estavam aqui esperando ela, e ela chegou na nossa esfera, né? Já aqui, depois de quanto tempo eu não sei, e ela se encontrava já na esfera da Palestina, que é onde seria o berço dela, aonde ela deveria nascer, e ali já estava sendo feito uma limpeza já muito grande, e já muito tempo antes dela começar a chegar até lá. E os espíritos que lá já estavam, aí você vê como eles são deliciosos, né? Eles inspiravam os encarnados que estavam lá com bons pensamentos, com boas atitudes, porque lá seria o berço onde Jesus também ficaria, né? Então os espíritos já indo todos os moradores, para que toda aquela, quando a pessoa, raivinha não, a pessoa é boazinha, né? Foi um momento cruel que ela teve, mas vamos ter boa paciência, porque os espíritos nos inspiram a si mesmo. Aí a gente vem com o nosso material, não, é ruim mesmo, né? Aí ele fala, não é. E a gente tem que aprender a ter essa audição. E a Palestina começou a ser um ponto de atração. A Galileia, o mar da Galileia, transbordava um aroma maravilhoso. Os doentes tinham uma certa esperança que não sabia nem porquê. Os jovens, os homens e as mulheres sentiam uma alegria que também não sabia de onde que vinha, porque tinha toda já um arsenal de espíritos ali, trazendo todo esse tipo de bem-estar, porque também estava o quê? Retirando todos aqueles espíritos com intenções ruins, com propostas ruins, e nos intuindo de uma forma ruim. E os enfermos, né, que eles falavam, que os que estavam doentes, sem nem saber porquê, transbordava neles esperança. E ter esperança nessa época de ficar bom, era muita esperança, porque não tinha penicilina, não tinha antibiótico, não tinha remédio apropriado. Ficar doente naquela época era ficar doente para morrer, né? A menos que não fosse mesmo. E aí Jesus, eu me lembrei dessa passagem que ele nos diz, que ele fala, bem-aventurados é aquele que não vê e crê, se não acredita na verdade por argumento, mas sim por maturidade. Então você vê que esse grupo de pessoas já estavam maduros para receber
todo aquele tipo de influenciação. E como Maria já estava na atmosfera, né, já estava na nossa camada, se Maria ia reencarnar, ela tinha que ter uma mãe, né? Então, também não conta como foi a pesquisa desses pais, né? Mas certamente foi uma pesquisa muito rigorosa. E Gabriel, o anjo Gabriel, que caminhou com Jesus o tempo inteiro, que acompanhou Maria também o tempo inteiro, né? Não é à toa que foi ele que foi dar a notícia a ela, que ela traria Jesus, né? E aí Gabriel, em desdobramento, ele leva Eli e Ana, que seriam os pais dela, de Maria, né? Quando reencarnasse, e convidou a eles que se eles aceitariam ser os pais da menina que seria a mãe do Messias, né? E aí eu vou ler porque a gente não pode pular isso. E eles caem de joelhos e eles falam: aqui estás para nos ouvir, mas não podereis decidir, mas podereis decidir de acordo com a vossa vontade sem a nossa interferência. E aí você vê que o livre-arbítrio é respeitado em todo o tempo, né? Por isso que os espíritos tentam nos ajudar. Se a gente não quer, sinto muito, né? E aí Ana e Eli caem aos pés de Gabriel, aceitaram o convite e disseram: por Deus, pedimos que nos ajudeis a cumprir a missão que nos entregais. Aqui estamos como servos para obedecer ao que puderdes de Deus, que cumpriremos, mesmo que sendo preciso, os maiores dos sacrifícios. Aí você já vê que é a fé consolidada, né? Já é aquela fé que seja o que for que tiver que acontecer, eu aceito, né? E aí ele passa, então já que vocês aceitaram, Gabriel passa as instruções de como seria. E aí ele diz: tomais todas as providências que Maria não saia do ambiente da escola dos sentimentos elevados. O nome dela também tinha sido escolhido. Então você vê, o espírito no grau dela, que ela não saia do ambiente elevado. E aí por quê que tinha a primeira instrução já foi ela? E ele fala: o espírito, ao voltar ao ambiente terreno, perde grande parte da consciência e com isso pode tomar rumos opostos àquela programação. Mesmo Maria, sendo espírito de alta envergadura, como ela era, teve a orientação que ela fosse criada nos rigores da moral e dos costumes da época. Porque você vê como é reencarnar, o nosso corpo é um abafador. E é um abafador mesmo. 2. Antes mesmo de Maria nascer, faça do lar uma igreja de Deus, onde a oração possa ser o primeiro alimento. Então você vê como é importante que o nosso lar seja um lar harmonioso. Não vos descuideis do tesouro que recebereis para a glória da própria humanidade. E aí, a partir daquele momento, quando eles retornam desse desdobramento, daquele momento a vida deles mudou completamente. E aí eles começaram, dentro da casa, já ter conversas elevadas, né? Já começaram a mudar o tipo de palavras que utilizariam. Não usavam mais palavras de baixo escalão, nem sentimentos, palavras com sentimentos menos elevados. Adquiriram hábitos de ler tudo que se falava, principalmente que os profetas escreviam a respeito de Jesus. E todos os dias eram lidos pergaminhos, principalmente o que anunciava a vinda de Jesus. Os sentimentos deles deram novos rumos na sua atitude, e daí para frente eles começaram a incorporar o tipo de vida deles que antes não tinha. Levar pão, que o pão antigamente era uma coisa que todo mundo tinha, né? Levar pão àquelas pessoas que não tinham comida. Visitar pessoas idosas ou doentes que não tinham. Porque antigamente, se a mulher, o marido morresse, ou o filho morresse, você realmente estava abandonado, que a mulher não trabalhava, né? Então, eles começaram a fazer um grupo de pessoas para que pudesse se dividir nesse tipo de tarefas. Aí você vê como eles aceitaram realmente a proposta de ser os pais de Maria. Porque no dia seguinte isso tudo foi mudado. E às vezes a gente vê trocar do açúcar para adoçante, a gente fica dias, né? Meu Deus, usar adoçante, mas tem que ser adoçante, mas hoje não, vou começar amanhã. E aí você vê que isso é a aceitação da proposta.
Isso aí é uma maturidade espiritual, porque no momento seguinte eles modificaram a vida deles. E nós podemos fazer isso. No momento seguinte nós podemos modificar a nossa vida. E Maria, em espírito, já estava na espera, os pais foram escolhidos, né? Maria vai visitar a casa onde ela moraria com eles, né? E aí ela fala o seguinte: adentrou o lar, que deveria ser o seu também. Dobrou os joelhos em respeito àqueles corações que iriam recebê-la e testemunhou sua gratidão nesse canto próprio de uma ave de luz que estava deixando temporariamente o seu lar. E aí ela faz uma prece. A prece é muito grande, peguei os pedaços que davam mais conexão e vou ler. Deus de eterna solicitude, eis que me entrego aos compromissos firmados com todo o meu sentimento e obediência para convosco. Naquilo que desejais de mim, quero que eu cumpra a vossa vontade e não os meus anseios. Para mim, constituiu grande honra fazer parte da caravana da fraternidade, que deverá descer à terra para que o céu se faça no coração dos homens. Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como Rei, como libertador das criaturas, eu compartilho dessa esperança e só tenho a agradecer pelo exemplo que devo dar de coragem, paciência, trabalho e amor em todas as circunstâncias que porventura surgiram. E ao encontrar o Messias, que as minhas emoções não perturbem o compromisso. Sinto que vou ser uma mãe feliz para a felicidade de outras mães. E aí o ambiente se inunda de luz, porque a prece é enorme, é linda, pena que eu não pude trazer, porque não temos tempo, deixa eu fazer. E aí ela vai, se inunda, ela curvou e beijou o chão que faria parte do cenário da sua missão, né? Em gratidão. Isso é um grande exemplo que a gente valoriza muito no nosso lar, na nossa casa, o teto em cima da nossa cabeça, porque é a nossa casa, é o lugar que nós estamos vivenciando a nossa existência e as experiências que vamos ter. E vivemos no mundo material e necessitamos da casa, necessitamos da comida, da vestimenta, que valorizemos tudo aquilo que a gente tenha, principalmente a casa. E durante a gestação ela pediu para ela não ficar num estado de inutilidade. Então, o que é um espírito trabalhador, né? Ela pediu os dois bons espíritos que no período que ela tivesse em gestação, não queria vivenciar a inutilidade, pretendia formar grupos de trabalho em labor produtivo que seria para a grande humanidade. E ela forma dois grupos. Um grupo seria para esclarecer os espíritos brutecidos, né, que sentiam ódio, rancor, mágoa. Então era para dos encarnados e desencarnados. Então, e o outro grupo era para a desativação das trevas. Porque a Maria já tinha essa como uma missão, uma tarefa dela em todas as esferas, a desativação das trevas. Quanto mais perto se chegou do nosso orbe, mais densa ela se tornou. Porque a esfera tinha que estar o mais leve possível. Inclusive, na chegada de Jesus, foi o único período que não teve guerra nenhuma. Porque tudo tinha que estar calmo e tranquilo para a chegada dele. E isso é um alerta muito grande para todos nós. Porque os fluidos impregnados, aí o que acontece? Nesse grupo trevoso, ela tinha um grupo de espíritos com quem ela trabalhava, esses que ela trouxe mais os daqui, mais o anjo Gabriel, Rafael e o outro esqueci, mas já vou lembrar, né? E para que eles conseguissem trabalhar juntos para a dissolução desses grupos trevosos mesmo, porque antigamente as pessoas eram muito más, né? Tanto é que teve que vir Moisés para botar o olho dentro do dente, porque senão, se você olhasse para matação da minha família, matava a sua família toda. Então a maldade, o ódio, a falta de moral, né, principalmente, era muito grande. E aí teve uma hora que numa das portas para entrar porque a cidade era fechada, né, e tinha várias portas que você poderia entrar de qualquer lugar, ela, quando viu aquele grupo de espíritos influenciando os encarnados de uma forma violenta e tendo êxito naquilo que estava fazendo, ela teve o ímpeto de entrar.
E aí Gabriel, tô íntima dele, né? O anjo Gabriel. Gabi. Então vou chamar ele de Gabi. E aí o anjo Gabriel vai e detém Maria. Não, você não pode fazer isso. Você não percebe o risco que você está correndo. E isso, eu gosto de ler essas coisas para a gente não ficar achando que plano espiritual é uma pílula dourada. Maria estava correndo um perigo se ela tentasse adentrar naquele grupo. E ela se ajoelha, faz uma prece belíssima, que pelo tempo eu não pude trazer nenhum pedacinho, todo pedacinho tinha conexão com o outro. E aí esse grupo se dissolve numa bola de fogo e vai procurar outras pessoas que tivessem, que é a lei de atração, né, a lei de afinidade, que tivessem as mesmas afinidades que eles tinham. Mas era uma bola de fogo saindo daquele grupo de pessoas. Isso é um alerta muito grande e é gravíssimo, que eu ainda escrevi para não esquecer de falar, que todos nós respiramos e vivemos nas atmosferas que idealizamos para a nossa vida. Concorda? Então nós bebemos nossas ideias e comemos todos os dias o que nós pensamos. E isso é grande. Então, quando eu sempre, em todas as minhas palestras, eu tento encaixar alguma coisa a respeito de pensamento, porque nós somos o que nós pensamos. Porque o que nós pensamos, nós falamos, e se nós falamos, sentimos e agimos. Mas tudo parte do pensamento, inclusive a obsessão. A obsessão é a permissão de pensamentos que fica assim: ah, não, pois ele hoje não me olhou direito, coitado, estava cheio de coisa carregando, e você se sente, fica com aqueles milímetros, né, igual lá na casa que eu frequento, a presidente atarefadíssima. Imagina ela, se ela fosse falar com aquele mar de gente até chegar lá na frente, né, não chega, a palestra começa e termina e não chega, porque aqui ainda é uma casa pequena, é gostosinho, que todo mundo se conhece. E a gente tem que entender essa parte. Então grava, gente, bebemos nossas ideias e comemos todos os dias o que nós pensamos. Nós comemos e isso sedimenta dentro de nós. Porta de geladeira é isso, tá? E Maria recebe todo o amparo. Escrevi Gabriel, Rafael e Micael, porque acompanha nela em todas as atividades que ela fazia aqui, que eles eram um grupo que já estava aqui, mas o que ela trazia. Então ele falou para ela: sempre estaremos com você no plano espiritual, sempre estaremos com você, te inspirando, te alimentando de bom ânimo, de conhecimento, fortalecendo ela para você ver, e te instruindo. Ou seja, se Maria precisava disso tudo, gente, eu preciso de todos nós do meu lado. Porque a situação é crítica mesmo. Não é verdade? E aí isso é bom para a gente ver como nós precisamos do plano espiritual. Como a gente tem que agradecer ao nosso mentor por estar ao nosso lado. Agradecer a todos os outros guias que nos amparam na nossa caminhada, que nós temos os espíritos amigos, os espíritos afins, aqueles espíritos a quem nós fizemos bem, né? Eu recebi uma psicografia de um rapaz me agradecendo por todo o bem que eu tinha feito, que eu não sei qual é. Entendeu? Não faço a menor ideia. Então, mas agradeci por ele ter ficado feliz. E para que o Cristo, por intermédio dela, encontre algo quase que se assemelhasse ao céu. Então ela ia ser preparada para tudo, que o ventre dela, né, seria um local onde se assemelhasse ao céu. Isso é bom para as futuras mamães, né? Quando ficarem grávidas, sabe? Faça do seu corpo o seu templo. Faça do seu útero a morada daquele espírito que vai ter que ficar ali 9 meses e que ali seja um templo de Deus, que seja uma casa de oração, que seja um local onde aquele espírito chegue com os bons pensamentos, que aquela mãe esteja calma e feliz de estar recebendo aquele espírito de volta. Porque para reencarnar cada vez está muito mais difícil. E Maria encarna, né? Depois disso tudo que ela veio fazendo, trabalhando muito. Gabriel
Micael e Israel e Rafael ficaram, deve ter um Israel ali também, né? Ficaram muito, apesar de felizes por ela estar vindo, né? Mas tristes por ter perdido aquela companheira de trabalho, né? Não ficamos tristes quando nossos amigos, queridos, trabalhadores desencarnam, né? Ai, meu Deus, fazia quentinha com ele quanto tempo. E a mesma coisa de lá pra cá, que eu percebi, foi a frase deles, que eles estavam felizes, mas ficaram todos tristes, né? Como é que ia conter Maria de se atirar num banco de obsessores, querendo, por ser calada, ser torrada por ele, né? E Maria levou uma vida simples na época dela. Ela cozinhava, ela cuidava bem da sua família, ela tecia, lavava roupa, só não passava, graças a Deus não tinha ferro, né? Deus do céu, graças a Deus, todo mundo era mais botadinho. Comparecia às celebrações, né? Ela era educada pelos sacerdotes, porque depois de um período, obedecendo às instruções de Gabriel, ela foi encaminhada, não dá nem para explicar muito isso. Ela foi encaminhada, mesmo porque todo mundo já sabia que aquele espírito Maria seria a quem receberia o Messias. E a casa dos pais viraram uma loucura de gente entrando e saindo. A criança sempre muito inspirada pelos anjos, né? Então eles faziam perguntas, inclusive Nicodemos frequentava muito a casa de Maria. Nicodemos conheceu Jesus, então quando ele vai na calada da noite encontrar Jesus, ele sabia quem era Jesus. E ele fala, eu sei que você tem parte com o Pai, porque ele sabia mesmo, não era achando, né? Então, eles acharam melhor para Maria ter mais sossego, né? Ter uma vida normal, que ela fosse ficar com os sumos sacerdotes, como as moças faziam, que os pais entregavam para ser dedicada ao Senhor. E lá ela tinha as companheiras dela, e a que mais era ligada era filha de um sumo sacerdote, e ela veio com as ideias inspiradas por Gabriel, que ali estava tudo errado, que a taxação estava sendo muito grande em cima do povo, que o povo, enquanto passava fome, eles tinham muita comida dentro. E outras coisas mais, e aí o sumo sacerdote chama Maria para perguntar o que estava vendo, isso não era para falar, porque não vai dar tempo. E aí ela começa, eles faziam as perguntas, não selecionei nenhuma, e ela dava as respostas inspiradas por Gabriel. Então a resposta era assim, taxativa, na cara mesmo, dizendo, vocês estão roubando o povo. Não nesses termos, né? O povo está precisando ser acolhido, a posição da igreja de acolhimento não é o que acontece, as terras são roubadas, né? Ainda mais na época que Jesus nasceu, né? Os cristãos eram devorados, incendiados. Então a igreja não estava cumprindo o seu papel. E aí, como viu que ela estava naquela posição assim, meio subversiva, né? Acharam melhor devolver Maria. Vamos devolver Maria, que isso não está dando certo, né? E ela teria que... Isso aconteceu várias vezes dos sumos sacerdotes ficarem arguindo por muito tempo ela da história, das coisas que ela falava para as outras moças, e que uma delas era filha de um deles, né? E ela passava. E a filha desse sumo sacerdote já concordava com ela plenamente, para a maior preocupação do pai, né? E aí, porque tinha os profetas, né? E era tudo que os profetas falavam, Maria vinha Gabriel e confirmava. E aí ela devolvida aos pais, e um dia, ela, num certo local, chegou o anjo Gabriel, apareceu para Maria e disse, só podia ser o Gabriel, né? O amigo dela, né? De jornadas no plano, né? E ele fala para ela, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Você verás e darás à luz um filho, e ele porás o nome de Jesus. E Maria fala, mas como eu vou ter um filho, né? Eu não conheço nenhum homem. Que ela realmente era pura, e o anjo responde, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria, muito bem preparada,
antes de reencarnar, ela vai e diz: eis que aqui é a sua serva do Senhor. E era mesmo, né? Ela já aceitou com muita felicidade, desde o plano espiritual, de receber aquele espírito em seu ventre. E ela ainda fala: faça-se de mim segundo as tuas palavras. E o anjo partiu. E aceitar isso naquela época era morrer. Era morrer. Uma moça grávida, José custou entender aquela situação dela ter que visitar a prima e voltar com um barrigão desse tamanho, né? E assim mesmo ela sumiu naquela época. E José precisou de ser avisado tudo o que estava acontecendo para ele poder ser o guardião de Maria. Ele não foi o marido de Maria, ele não teve Maria em momento nenhum. E quando ele tinha pensamentos, pô, mas eu tenho direito, né? Que antigamente era ter direito. Ui! Que ele tinha direito a Maria, ela passava o tempo inteiro sem falar com ele. E não falar com ele, ele morria de tristeza. Porque realmente ele amava, né? Ele ia casar com ela. Mas tudo deu certo, ele ficou sendo como protetor dela mesma. E aí, em silêncio, Maria percebeu todo aquele cortejo de espíritos elevados ao entorno dela. Porque ela tinha as percepções dela também muito aguçadas, né? E eu achei interessante que Gabriel descreve Maria nesse livro pra gente, como realmente ela era. E ele fala o seguinte: espírito de pureza lirial, veio de planos altamente iluminados, alma lapidada na força do amor, já percorreu muitas pátrias e que conhece inúmeras estrelas. Olha a quantidade de orbes ela habitou, né? Quer dizer, de esfera em esfera, subindo, e a gente aqui patinando na prova de expiação. E a gente reclamando, né? A gente tem que dar uma corridinha, gente. Nós estamos um pouco lentos, estamos mesmo. A gente tem que se regenerar nesse planeta de provas e expiações. Que tem horas que me dá a impressão que as pessoas pensam que vão chegar num planeta regenerados ainda com os pensamentos de prova e expiação. A gente tem que se modificar aqui. E esse estudo que eu trouxe, assim, do jeito que Maria é, porque ela é a nossa mãe, nosso modelo também, né? Ela é a nossa intercessora. Ela é o espírito que também nós devemos seguir. Eu sou mariana e sou franciscana. Então, antes de rezar para qualquer um, eu falo: Maria, olha só, sabe aquele garoto? Pois é, tá difícil, hein? Tá difícil, acho bom você dar uma olhadinha, porque o filho, antes de ser meu, é seu. E é assim que toda mãe faz, né? Já põe logo claramente as coisas falando: antes de ser meu filho, é seu. Acho melhor falar com ele, né? Para esse menino se ajeitar, que não tá dando certo, não. Eu me ligo, tá tudo dando certo. tudo, graças a Deus. Foram 2 presentes que eu recebi nessa existência. E aí ele continua, né? Esse espírito já sintetizou em si todas as virtudes conhecidas na Terra. Todas as virtudes. Ela não tinha mais nenhum sentimento contrário à lei do amor. Ela não tinha nenhuma palavra que não fosse uma palavra de alto escalão. Ela já não passava pela cabeça dela nem sentimento, nem coisa nenhuma, em nenhum momento, nada que fosse contrário à lei de Jesus. Nada. E a gente também fica patinando com os nossos pensamentos insistentes, né? Para que a gente tenha que higienizar. Por isso que eu falo, a pessoa que mais mal faz a gente somos nós mesmos. A gente tem que aprender a repelir esses pensamentos. A gente tem que aprender, no momento que vem um pensamento ruim, a gente transformar ele em bom, no mesmo momento, no mesmo. No dia eu estava fazendo espinho, menina me veio, e quando eu vi, eu estava já mergulhada no pensamento horríveis, em relação a uma moça que estava chegando pela primeira vez na academia, que eu nem conhecia, e estava na minha bicicleta ali, diagonal a mim, sem fazer nada. Aí você vê que se a gente não prestar atenção no nosso pensamento, nós mergulhamos nessa cilada com uma facilidade muito grande. Eu estou dando é um exemplo real mesmo, né? Que nós caímos. Quando vê, você já passa com a pessoa com ódio dela.
E você não sabe nem porquê. E os espíritos nos manuseiam de uma forma muito simples, porque os nossos pensamentos eles voam bastante, né? Se voasse para o lugar certo seria bom, né? Mas sempre vai um pouquinho assim para o labiar e a gente vai trazer ele de volta, né? Às vezes a gente chega, os maridos, aí eu cheguei em casa, minha mulher falar isso, eu vou responder aquilo. A coitada lá está amamentando, que não tem nem tempo de pensar nada, cheia de coisas para fazer dentro de casa. O bebê quando nasce, né, gente, não combinar, a casa fica assim, ó. Tudo que você olha tem uma coisa de bebê, né? Carrinhos, depois que cresce, é brinquedo pela casa inteira. E esses são pensamentos que são plantados para que a gente, para que quando chegar em casa, você tenha já uma briga. Porque na medida que eu penso mal de você o tempo inteiro, quando eu chegar perto de você, toda aquela minha energia, todo o pensamento que eu criei, você já está inundada dele. E aí você já vem com 4 pedras na mão, porque o que eu dei para você foi aquilo. Entendeu? A televisão está querendo falar? Tem que vir para cá para falar. E esse era um anjo revestido de carne. Então isso Gabriel trouxe, né, esse espírito grandioso, que tem muito poucas coisas para falar dele. E Maria já tinha percorrido todos os caminhos de mulher, de mãe, de esposa, de filha, porque cada posição que a gente se encontra é uma situação diferente mesmo, né? Então ela já tinha percorrido todos esses caminhos familiares, que é uma coisa difícil, né? Mãe, pai, irmãos, genro, sogra, cunhado, né? Ainda mais se o cunhado for folgado, é uma coisa horrível. Cunhado vai deitar logo na sua cama. E ela era o símbolo de mãe, né? Ela é o nosso símbolo de mãe. Ela é o nosso modelo de mãe. Imagina com essa pessoa, com essa angelitude toda que ela tinha, ver o filho dela passar por tudo que passou. Ver o filho dela passar por todo aquele martírio, porque ela acompanhou o martírio de Jesus. E ele, quando foi preso, Maria tinha ido ao palácio junto com João, e aí quando o João mandou ela embora para casa, porque não adiantava ficar ali, o João é evangelista, tá? E ela, quando está saindo, Jesus se comunica com ela, dizendo que ele estava preso e que já tinha chegado o momento dos últimos dias dele na terra. Imagina uma mãe escutar isso. Que dor no coração. Então ela presenciou toda essa saga de Jesus, né? E isso para ela ser um espírito que ela era contrária, não tinha nada que levasse ela para o lado oposto, que devia ser facada em cima de facada em cima dela, vendo o filho dela passando por todos aqueles estragos. E Maria trabalhou com simplicidade. Eu vou pular, tá? Respeito o fim. Ela realmente trabalhou muito, mas quem apareceu foi Jesus, que essa é a missão dela. A missão dela era de consoladora, não é isso? De intercessora, que é nossa intercessora até hoje, inclusive no livro Memória do Suicida que nós fizemos, ela intercede a favor de um espírito, né, que Jesus, eles já tinham pedido para reencarnar de uma forma compulsória. E ele teve a segunda oportunidade até que ele reconheceu e escreveu: honrai vosso pai e vossa mãe, que ele tinha abandonado os pais. Então, esse espírito, a gente não tem noção quem é Maria. A gente acha que sabe quem é Maria, mas a gente não tem noção da grandiosidade dela. E nós devemos, só para relembrar o que nós estudamos, que eu julguei mais importante, agradecer todos os dias o nosso lar, né? Todo dia a nossa família, a família que nós compomos aqui, que nós combinamos estar aqui. Você sabe que Jesus no plano espiritual, 200 anos antes dele reencarnar, ele reuniu todos os discípulos dele e disse: todos vós morrerão de uma forma trágica. Então lá é todos eles, e o único que se levantou e falou: mestre, de todos aqui eu serei o mais fiel, Judas, né? Então, e Jesus sabia que ele ia trair, porque ele era comerciante e Jesus deixava com ele a sacola de dinheiro. Então tudo já estava certo de Judas trair Jesus. Jesus não chegou no mar da Galileia
sem querer, encontrou Pedro, né? Que na época era Simão e seu irmão, e onde ele convida para segui-lo, e Pedro concorda em segui-lo até o fim da vida, como segui-lo, né? Então tudo ali já estava certo. Alertar todo o nosso, que a gente preste atenção no nosso planejamento reencarnatório, porque o nosso planejamento toda hora diz como é que ele quer vir para cá e a gente quer ir para lá, não é isso? Mostrar o que está para nós fazermos, quem vai ser o futuro presidente de casa espírita, né? O marido que vai levar a casa, as pessoas com que vão compor a esse grupo, porque a Simone também não conseguiria chegar aqui sozinha, concorda? Todos nós fazemos uma grande... E isso tudo está combinado. Que a gente entenda a nossa missão, não falar, hoje eu não vou porque hoje está chovendo, hoje eu acho que eu vou ter dor de cabeça, né? Hoje eu não vou porque vai ter frio, eu não vou hoje porque meus filhos eu acho que vão chorar muito na hora de eu sair e não vai dar para eu ir. Porque isso é uma desculpa que nós damos a nós mesmos para que a gente não venha cumprir o nosso planejamento. A nossa missão é estar aqui. A minha é de falar também, né? Sabe-se lá o que eu fiz com a palavra na vida passada, né? E agora eu tenho que trazer todo mundo de volta. Porque tem tantas coisas para fazer dentro de uma casa espírita e eu só dou palestra e aula. Mesa mediúnica, tratamento espiritual, eu não lavo uma louça, nem corto legumes. Então, gente, a gente tem que entender o que a gente veio para fazer, não é verdade? Para falar mesmo. Uma vez eu falei, estou cansada de dar palestra, não aguento mais, não vou falar. Ele disse que não é para eu falar. Se a gente tiver, aceitar o nosso planejamento, ainda bem que eu tenho um bom mentor, né? Como da mesma forma que Eli e Ana aceitaram. Estiveram presentes no mesmo instante que foram convidados e eles tinham oportunidade de negar. O livre-arbítrio sempre é aceito, né? Não é porque o espírito é superior que vai derrogar o livre-arbítrio. Assim é humildade. E com a perda da lembrança, né, que nós temos da nossa encarnação anterior, se faz muito necessário o quê, gente? Porque nós, vamos combinar, só pra gente, somos espíritos falidos. A gente já vem patinando há muito tempo. A gente já vem cometendo os mesmos enganos há mais de 2000 anos. Não é verdade? Nós ainda temos dificuldade de perdoar. E temos mesmo. E a gente tem que aceitar que temos para a gente poder reverter isso dentro de nós. Nós ainda temos dificuldade de amar aquele que não é aquele do nosso coração. A gente ainda tem dificuldade de dar o outro lado da face. Nós temos dificuldade. Por isso que a gente todo dia tem que fazer evangelho no lar. Uma vez por semana, eu faço uma vez por semana. Porque a gente tem que estar envolto dessa egrégora. A gente tem, temos que fazer um curso sistemático, anual mesmo, porque nós temos que estar sempre estudando. Mas eu já estudei todos os livros, não aprendeu nada. Vamos começar tudo de novo. Para falar assim, eu já fiz todos os livros, não deve saber de nada. Vamos começar prestando atenção naquilo que está aprendendo. Palestra pública semanal é importantíssimo, porque nós estamos na egrégora da casa. E nós ficamos amparados por aqueles espíritos, né? Nos protegendo, porque os espíritos que nos querem bem, dos quais nós temos afinidade, estão todos ali do lado de fora. Cabe a nós romper essa afinidade aqui do lado de dentro, porque lá fora nós temos o livre-arbítrio, né? E quem tem seus filhos, né? Assim como eu, não sei se tem mais pais aqui, vocês têm bebês? Não, mas não tem. A gente evangelizar as crianças. Criança tem que ser evangelizado. Porque quando o filho cresce e fala não pedi para nascer, eu falei, pediu mesmo não, você implorou. Estava louca. Estava louca quando aceitei. Então, eu criei filhos nessa base, né? Você tem 50% resolvido, agora o outro 50% são só 50%, olha, não é fácil
todo dia, toda hora. Agora, você evangelizar segundo o Espiritismo é muito mais fácil. E isso, essa semente tem que ser colocada no berço. Ah, mas ele não quer ir para evangelização, mas vai. Vai. Mãe, eu odeio a casa espírita. Não tem problema, você vai assim mesmo. Mãe, mas hoje é domingo, é o único dia que eu preciso dormir. Você dorme quando voltar, mas vai. E isso é amor que nós damos para os nossos filhos, né? Inventava, botava água embaixo da axila para ter fingir que estava com febre, quando ele era peito. Então, gente, e eles armam mesmo, nós são fofíssimos, gente, nós somos muito queridos. Mas tem que ir para a evangelização. E até hoje eu converso com eles dessa forma. O dia ele falou, ai mãe, a vida está difícil. E está mesmo, ainda mais com a Covid, depois deu uma esculhambada e tudo, né? Ai, está difícil, muito complicado. Ai, meu Deus, ele fala assim, ai meu filho, tua vida está muito ruim. Está nesse carro importado, ponta, com o teto solar que eu estou vendo aqui a chuva caindo na minha cabeça, né? Você mora no melhor lugar de Volta Redonda. E uma esposa maravilhosa, filhos perfeitos. E aí comecei a citar, aí ele começou a rir, né? Ele é, mãe, minha vida tá ótima. Pois é, gente, eu acho que você só tinha esquecido. E temos que valorizar isso tudo que nós temos mesmo. Porque isso faz parte da nossa vida para a gente suportar a tantas outras que a gente vai ter que passar. Fazer do nosso, conforme o Espírito Gabriel falou, né, para Maria, que fazer do lar um templo religioso para os pais de Maria. Fazer do lar um templo religioso. Ali é o nosso cadinho, a nossa família são os espíritos que nós... O que é família, né, no conceito do espiritismo? São encontro de espíritos com dívidas inadiáveis necessitando de reparação. Então, até um ponto ainda tem um período que esqueceu. Quando chega depois dos 7, vai tomando adolescência, o espírito vai tomando posse. E se não tivesse a evangelização anterior, se não tiver uma educação amorosamente rígida, porque você pode ser rígido de uma forma amorosa, não pode, né? Não pode assim, não é bom. Mas fala, não pode, vai comer, vai tirar seu prato. Não quer tirar prato, mas tem que tirar um prato. Porque todo mundo tem que colaborar. Porque a doutrina, ela é de cooperação. A gente lê toda a obra de André Luiz, não é de cooperação? E essa cooperação, gente, nós temos que ensinar dentro de casa. Nossos filhos, o marido, a esposa, que ali tarefa não tem sexo e não está rotulado que é para ninguém. Cada um procura uma tarefa que goste mais, mas é de cooperação. E essas coisas nós temos que ensinar dentro de casa. A doutrina tem que ser ensinada dentro de casa. Ai, eu odeio o evangelho. Tá bom, mas tem que fazer. Chegava no fim, meus filhos se arrumavam todos na hora do evangelho. Se tivesse roupa de dormir, eles trocavam. Não dava vontade de rir, gente. Trocavam a roupa e ia para a mesa. E o evangelho era 11 horas da noite, que todo mundo estava em casa, não tinha como ninguém deixar de fazer. Porque era a hora que dava. Então, eu só vou deixar eu vi isso aqui, achei muito interessante, baseado no que a gente estudou. Então, não vamos desistir de ter uma vida harmoniosa, porque isso só depende de nós, dessa confusão que é o nosso planeta. Nós podemos estar no meio de um baile de carnaval harmonizados, e até meditando, não é verdade? Mas depende de nós. Não vamos descuidar da nossa família, por mais difícil que ela seja, porque toda família tem um dedinho ali de né? Porque são os espíritos que a gente recebe e que nós temos a oportunidade de receber aquele credor, de estar no nosso lar e a gente botando na linha tudo aquilo que a gente estragou da outra vez, de reparar o engano que foi feito, de fazer brotar o amor, né? Que é tão difícil. E essa relação familiar é uma relação que uma mãe não vai deixar de ser mãe, que não existe ex-mãe, né, nem ex-irmã, e aí a gente tem que se acertar. Então não vamos desistir da nossa família, e não só a nossa família carnal, né, a nossa família de amores que a gente encontra, sim, sabe? Sim, né? De nossos queridos.
levar a paz ao mundo. Já tem aquela música de Bordel, que a paz do mundo começa em mim, e tem que começar em nós mesmos, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. E o mundo está precisando de paz. O mundo está precisando de pessoas boas. Somos as melhores pessoas do mundo? Não, mas vamos ser. Não é verdade? Cada dia que eu acordo, eu sempre falo, Senhor, que eu hoje seja uma pessoa melhor que ontem. Porque isso já fortalece que aquele dia, meu primeiro dever de casa, é ser melhor que ontem. O nome disso é reforma íntima. De levar a luz no meio da escuridão. Aqui, como vocês trabalham com comunidade? Comunidade. Hã? Ainda não, nós teremos. Em Caime vai ter muito trabalho. Lá nós trabalhamos. E aí a gente vê como, o que é dificuldade. Né? O que é dificuldade. Teve uma vez que uma pessoa que frequenta lá a comunidade, e ela chegou e naquele dia ela sempre foi muito cuidadosa, aquelas crianças muito cuidadosas, naquele dia ela estava mal cheirosa. As crianças limpinhas, mas ela estava mal cheirosa, demais da conta, que eu nunca tinha visto. E aí ela falando, agora dona Luciana, a senhora vê aquele menino, e ela fala assim apertadinha, sabe? Menino, agora ele deu para isso, se eu não dou o que ele quer, ele começa a chorar, pega o choro, joga no chão, e as crianças brincando, ele quer pisar, era um dia de chuva, ele quer pisar na água, eu não deixo. Mas a senhora, agora você vê se eu vou deixar ele fazer tudo. Educação perfeita, linha de raciocínio. E eles tinham sido despejados, estavam morando na rua. Ela em momento nenhum reclamou isso. Em momento nenhum ela falou, não falou que tinha um teto, que o teto tinha desaparecido da cabeça dela. Em momento nenhum a preocupação dela maior era a educação das crianças. E o marido resolvendo lá como é que se ia fazer para ajeitá-los, né? Que é a nossa obrigação. Então, olha só que pessoa, que espírito evoluído. Então, diante disso, gente, trabalhem com comunidade, porque se a gente acha que a gente vai ensinar, a gente vai aprender, e muito. O nosso compromisso é ser luz no mundo aonde o problema estiver acontecendo. Essa é a nossa missão. Melhorar a vida de qualquer pessoa. Fazer o que pode fazer. E fazendo a mínima coisa, mínima. Um dia eu já estava dentro do meu condomínio, aí vinha uma senhorinha, eu estava atrás, a senhorinha vinha bem na frente, segurando duas sacolinhas assim do mercado, que estava vindo a Vera, que na esquina tem o mercado. E aí passa um rapazinho, aí passa, deu uma agarrada nela, deu uma beijoca nela, pegou as duas bolsas, foi andando, deixou na porcaria da casa dela. Devia ser conhecido, né? Porque aquele beijo todo foi conhecido. Mas poderia passar direto, não poderia? Não poderia? Sim. Aí eu fiz logo uma prece para aquele rapaz. Porque, gente, que ele continue assim, que ele continue ajudando as pessoas que passarem pelo caminho dele. Porque hoje em dia os jovens estão muito dispersos, não estão? Os jovens estão muito olhando só para eles, não cede lugar, não cede nada. Então, gente, e tem uma coisa que Chico contava, já terminando, bônus horas garantida para vocês. Chico Xavier dizia o seguinte, que quando a justiça divina vem na Terra, enquanto uma pessoa trabalha no bem, o amor manda esperar e diz, com ele ou com ela não, espere mais um pouco. Eles merecem. Porque às vezes... Porque o problema pode até ser desviado por mérito, que hoje nós já temos, que na época que nós contraímos nós não tínhamos. Então vamos trabalhar, né? Mesmo que seja por interesse, mas vamos trabalhar. Vai que a justiça divina encontra a gente ali fora. Não é verdade? E o amor manda esperar. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que Maria, esse Espírito maravilhoso que nós não sabemos absolutamente nada, que é de uma grandeza absurda, pode ter certeza que ela intercede por todos nós o tempo inteiro. E toda vez que nós reclamamos, pode ter certeza ela está de mão dada conosco, falando,